Fala galera, análise de Santos 1, Bragantino 3, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Santos entrou num 3-5-2 e o Bragantino num 4-3-3. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, parece ter havido um equilíbrio, talvez os jogadores do Bragantino um pouco mais adiantados em relação aos do Santos dentro do gramado. Olhando para a concentração de jogadas de cada uma das equipes, 49% das jogadas do Santos ocorreram no meio de campo e 31% no seu campo ofensivo. Pelo lado do Bragantino, 43% das jogadas ocorreram no meio de campo e 32% no campo ofensivo. Então a gente vê aí mais ou menos um equilíbrio na questão da concentração das jogadas. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra qual time estava dominando a partida ao longo dos 90 minutos. A gente vê aqui talvez mais barras vermelhas do que barras brancas, mas ainda assim parece ter havido um equilíbrio. O Santos iniciou a partida dominando ali até mais ou menos uns 10, dos 15 aos 20 um domínio mais forte do Bragantino, né? A gente tem barras maiores aqui brancas, depois um trechinho de domínio do Santos, depois do Bragantino, do Santos, do Bragantino. E aí foi se alternando, né? O início do segundo tempo também um domínio do Bragantino, depois um domínio bem fraquinho aqui do Santos, depois Bragantino, Santos, Bragantino, e daí no final da partida, sim, um domínio mais intenso do Santos. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e também daquilo que conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. O Bragantino com mais posse de bola, 62%, e parece ter apostado num jogo de passes, né? 624 passes tentados com 82% de aproveitamento e 94 bolas longas. Pelo lado do Santos, o que se destaca também são as bolas longas, um número de médio para alto, foram 55 tentativas. Em termos de criação, 16 passes decisivos para o Santos, 8 para o Bragantino, tá um número alto para o Santos. E passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, 0,96 para o Santos, 0,77 para o Bragantino. E a ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, né? Como que não necessariamente eles marcaram gol ou nem finalizar é preciso. A ideia é só ver se os times conseguem levar a bola em regiões do campo mais favoráveis para a marcação de gols. Então o Santos foi melhor nesse quesito do que o Bragantino, apesar do número do Bragantino aqui para um time visitante ser de médio para alto. Em termos de chutes a gol, 26 do Santos contra 15 do Bragantino, um bom número de chutes para cada uma das equipes. Dos 26 chutes do Santos, 8 foram bloqueados, 11 para fora, 1 na trave e 6 defendidos. Pelo lado do Bragantino foram 5 chutes bloqueados, 1 para fora e 6 chutes defendidos. Em termos de chances claras de gol, um equilíbrio, 3 chances para cada lado, é um número alto aí, 6 chances claras de gol numa partida é um número alto. Mas só olhar para a quantidade de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas pelas equipes e nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas: a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que mede a qualidade, coloca, né, insere o ingrediente aí, qualidade dos chutes. Então, considerando a qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Santos marcasse 1,95 gols. E o Bragantino 2,59. Esse aí é bons números aí para as duas equipes em termos de oportunidades criadas. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes dentro da análise, a expectativa de gols do Santos cai para 0,86 e do Bragantino sobe para 3,49. A diferença entre expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute vai dar uma medida para a gente do desempenho dos atacantes. E a gente vê aqui que a expectativa de gols do Santos diminuiu em quase um gol, com base na qualidade dos chutes dos jogadores do Santos, né? Então, na verdade, a falta de qualidade dos chutes reduziu a expectativa de gols de 1,95 para 0,86. Já pelo lado do Bragantino, essa diferença é de 0,90, quase um gol.
Então isso mostra um bom desempenho dos atacantes que conseguiram adicionar a expectativa de gols com base na qualidade dos seus chutes em quase um gol. Esse valor aqui de 3,49 é um bom número para o Bragantino como visitante. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols efetivamente marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, não se assustem aqui, mas a gente considera o número de gols aqui como 0 para o Santos porque foi um gol contra. O gol marcado, né, o gol do Santos aí foi um gol contra marcado pelo jogador do Bragantino. E aí a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute para esse tipo de situação é 0. Então, para a gente conseguir avaliar o desempenho dos goleiros, a gente considera 0 gols aqui para o Santos. Então, essa diferença aqui entre 0 e 0,86, ela é positiva em 0,86, que mostra que o goleiro do Bragantino foi bem na partida. Apesar de ele ter tomado um gol contra, considerando apenas os chutes dados pelos jogadores do Santos, ele conseguiu evitar quase um gol, 0,86. Pelo outro lado, a expectativa de gols do Bragantino era de 3,49 com base na qualidade dos chutes e ele marcou 3 gols. Essa diferença, né, então um pouquinho a menos do que o esperado, se é que fosse possível marcar meio gol. Então essa diferença de 0,49 positiva vai dar uma medida do desempenho do goleiro do Santos, que foi relativamente bem, apesar dos 3 gols tomados, a qualidade das oportunidades somada à qualidade dos chutes pelo lado do Bragantino era um pouco superior a 3. Quando a gente olha aqui para todas as estatísticas, desde passes decisivos até número de gols marcados, a gente tem aí uma ideia da qualidade do jogo, né? Todas essas estatísticas são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar se o jogo foi interessante ou não. Pelo lado do Santos, a gente vai ver aqui um bom número de estatísticas com 4 estrelas ou mais, né? Expectativa de gols, chances claras, número de chutes a gol e número de passes decisivos. Pelo lado do Bragantino também, praticamente todas as estatísticas com 4 estrelas ou mais. Só o número de passes decisivos aqui que foi mais baixo. Então, a gente pode considerar aí que parece ter sido uma boa partida, mais pelo lado do Bragantino do que pelo lado do Santos, ainda melhor para o Bragantino, que venceu a partida por 3-1. Então a gente fechou aqui um errinho, aqui um gol, placar, um gol para o Santos. Então a gente fechou mais uma análise aí de Santos 1, Bragantino 3. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!